Boa noite a todos, obrigado pela audiência. Eu sou Cláudio Cohen, sou diretor do programa Leading Digital Reinvention, um dos programas de alto impacto da Sempo. É um programa que foi desenhado para executivos de corporações impactados pelos riscos e oportunidades da transformação digital, que têm o poder de liderar a reinvenção de seus negócios. Nós estamos agora com a primeira turma em curso e a segunda começa em 14 de outubro. Então, já que o assunto é transformação digital, nada melhor que a gente ter uma empresa que nasceu digital, na nova economia, e vive se transformando para falar de transformação digital com a gente. E para ter esse papo hoje, nós temos aqui a presença do professor André Nardi, que além de vice-diretor-geral e professor da Sempo, um profundo estudioso e pesquisador dos temas de inovação, ministra um dos módulos no curso. Boa noite, professor Nardi, obrigado pela presença. Boa noite, Cláudio, boa noite, colegas, boa noite, Diego. É um prazer estar aqui com vocês e muito legal conhecê-los virtualmente aí para a gente poder bater um papo sobre todas essas questões do digital, das transformações e como é que os negócios estão se adaptando a isso. Muito bacana. Muito legal. E nosso convidado especial, Diego Barreto, CFO, VP de Estratégia do iFood. O Diego é mestre pelo IMD da Suíça, bacharel em Direito pela PUC, ele foi executivo da Suzano e da Movile, é mentor de mais de 30 startups de diferentes países e com certeza tem muito para nos contar hoje. Muito obrigado pela presença, Diego. Boa noite. Obrigado, Cláudio. André, é um prazer participar. Acho que estamos chegando aqui no momento de inflexão da curva no Brasil, em que pela primeira vez começa a se discutir de uma forma séria e profunda o digital, né? Então, muito legal poder participar com vocês aqui e de alguma forma colaborar. Ótimo, muito legal. Então, Diego, para começar a nossa conversa, eu queria fazer uma breve pergunta para você. Né? Nós, no curso de Leading Digital Reinvention, nós falamos de transformação digital como baseado num tripé. Tripé de tecnologias disruptivas, de estratégias, modelos de negócios disruptivos e, fundamentalmente, de liderança, inteligência disruptiva, cultura, mentalidade empreendedora. Como é que você vê iFood nesse tripé? Cláudio, a forma como eu interpreto esse seu tripé é olhando para dois fatores, basicamente. Um é acionista e o outro é vantagem competitiva. Esse tripé, basicamente, em última instância, ele tem numa ponta o acionista liderando, colocando, indicando efetivamente via, naturalmente, o conselho de administração, a orientação da empresa para o futuro para criar vantagem competitiva. Né? Quando a gente fala desse tripé, é isso que a gente está enxergando e é assim que a gente aqui se organiza. O iFood é uma empresa que nasceu digital, mas mais importante do que isso, ela tem um acionista digital, ela tem uma cultura digital, ela tem um modelo de gestão digital, ela tem ferramentas digitais, e a somatória desses atributos é o que permite eu criar vantagens competitivas que, ao longo do tempo, no mercado, são cada vez mais digitais. O mundo é cada vez menos físico, estático, dependente de capital, de ativos extremamente complexos e pesados, e cada vez mais leve, escalável, flexível. Então, a gente basicamente se vê em função de todos esses atributos que percorrem a organização, olhando muito essa lógica digital. Interessante. E você, na conversa que a gente teve anteriormente, falou muito da empresa ser uma empresa dirigida por dados, data-driven. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor como é que vocês pensaram isso na iFood, né? Hoje, necessariamente, você precisa de uma arquitetura de informação para poder ser direcionado por dados, né? Tem um ditado muito falado por aí, é que sem IA não existe AI. Exatamente. Então, como isso foi pensado no iFood e como funciona? Cláudio, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar uma conversa dessa é assim, as pessoas precisam parar de achar que todo mundo é data-driven, que toda empresa é data-driven. Você pergunta para qualquer empresa
Se é data-driven, não, eu sou, porque eu tenho lá um dashboard, porque eu tenho lá um BI, porque eu tenho um pessoal. Isso não tem nada a ver com ser data-driven. Isso é usar dados. Não quer dizer ser data-driven. Então, esse é o primeiro ponto. O que significa ser data-driven na prática? Data-driven na prática é você ter todas as informações, independente de qualquer sistema, independente de qualquer origem na empresa, desembocando em um único lugar, falando a mesma codificação, o mesmo label, para que, em última instância, uma ferramenta que exista na companhia e que seja acessível por qualquer pessoa consiga compreender completamente tudo que está acontecendo na empresa. Então, se alguém está me dizendo aqui que é data-driven, mas o teu RP não cai no mesmo lugar e fala a mesma linguagem de dados do teu sistema de vendas, do teu sistema de CRM, do teu sistema interno de FP&A, do teu, não me interessa o quê, se você não tem isso, você não é data-driven. É como se você pegasse 5 pessoas que falam 5 línguas diferentes e só aquela língua individualmente falando, colocar no mesmo lugar e dizer que aquelas pessoas se comunicam. Não, aquelas pessoas não se comunicam por meio da linguagem oral, porque elas não compreendem a linguagem de uma da outra. Então, o espanhol não vai entender o que o japonês fala, que não vai entender o que o italiano fala, que não vai entender o que o americano fala e por aí vai. Então, a primeira coisa a gente ao longo do tempo, a gente construiu sistemas todos que caem no mesmo lugar. A gente dá o nome disso de Data Lake. Nesse Data Lake, tudo tem uma curadoria para receber o mesmo labeling. Ou seja, a forma como eu processo uma informação lá na frente, financeira, é idêntica de marketing, é idêntica de operações, é idêntica de people e por aí vai. No segundo momento, a gente traz uma ferramenta que basicamente se acopla em cima disso e que é uma ferramenta que tem uma linguagem para operar dados. No nosso caso aqui, a gente usa o SQL. E capacita a empresa dali para frente. Mas capacita no sentido de ficar dando cursinho? Não, é assim, ó. Você quer trabalhar numa empresa que fala inglês? Quero. Então você tem que falar inglês. Você quer trabalhar numa empresa que fala português? Então você precisa falar português. Você quer trabalhar numa empresa data-driven? Então você tem que mexer em SQL. Então isso quer dizer que eu, Diego Barreto, eu mexo em SQL. E quer dizer que a minha equipe como um todo mexe em SQL. E quer dizer que qualquer pessoa que entra na minha equipe, ela tem, durante o onboarding, que concluir a capacitação em SQL. É língua, nada mais do que isso. Superado isso, você passa a dar um acesso para todo mundo. Então, olha a beleza da história. Se 100% dos dados da empresa estão em um lugar, se eles falam a mesma língua, se existe uma ferramenta que é de domínio público, leia-se, dentro da empresa, e todo mundo sabe operar a ferramenta, isso é uma empresa data-driven. Dali para frente, à medida que as pessoas vão entendendo o poder de operar o dado por conta própria, não é aquele dashboard que fizeram para você e você fica todo dia dando F5 lá para ver o resultado. Isso não é data-driven, tá? Isso é ler um dado, são coisas completamente diferentes. À medida que você tem isso, então você começa a ver uma exponenciação violenta do que dados é capaz de fazer para você. Por quê? Porque uma pessoa que é capaz de trabalhar na financeira e agrega essa lógica e começa a olhar outros dados que tem eventualmente uma determinada correlação com os números financeiros, ela começa a descobrir coisas que ela nunca iria descobrir se não tivesse isso, porque a DRE não vai deixar, porque o SAP não vai deixar, porque o TOTUS não vai deixar e por aí vai. Então, data-driven para a gente é exatamente permitir que as pessoas falem a língua e efetivamente consumam dados a partir dessa linguagem. E é isso que a empresa como um todo, quando eu digo empresa como um todo, leia-se 75% da empresa, consegue, faz e opera com tranquilidade. Ah, super. E então, vocês treinam o pessoal, tem os dados numa só linguagem, todo mundo está falando essa mesma linguagem, tem acesso a uma enorme quantidade de dados, né? Que alimentam modelos de machine learning, imagino, e que suportam a estratégia do negócio. Conta para nós um pouco como é que isso funciona e de que forma que os benefícios são compartilhados com a rede, além de suportar o negócio da iFood. Então, Cláudio, primeira coisa, a gente precisa desmistificar um pouco o machine learning, a inteligência artificial. As pessoas têm uma impressão de que isso é um negócio assim do outro lugar na Terra. Não é. Isso é basicamente a mesma capacidade que você tem de fazer um negócio muitíssimo bem feito. Se você aplicar isso a dados, você vai chegar no mesmo lugar. Então, sei lá, se você é um cara de finanças e é capaz de fazer um valuation como ninguém, se você é uma pessoa de marketing e consegue operar os canais com CPA e um CPO que ninguém mais consegue, essa mesma
esse mesmo conhecimento e dedicação que você teve para algo que te fez muito bom, é a mesma coisa com Machine Learning. É a mesma coisa. É sentar a bunda na cadeira, aprender, executar, errar, aprender de novo e chegar lá. O que isso significa na prática? Significa que as pessoas internamente no iFood vão desenvolvendo ao longo do tempo essa capacidade de criar aplicações de Machine Learning por conta própria. Então, hoje a gente deve ter na empresa umas 500 pessoas, mais ou menos, que têm essa capacidade. Pessoas distribuídas em todas as áreas. Porque quem são essas pessoas? São aqueles caras que um dia eu vi entrando no ITA e que eu falei, eu nunca vou ser? Não. Essas pessoas são aquelas pessoas que ralam duro, suam muito para aprender alguma coisa. Só isso. Como é que a gente usa isso na prática? Na prática, o que a gente tem é um processo em que as pessoas, ao ter a capacidade de criar, elas começam a fazer isso dentro das suas equipes. Elas acessam dados numa quantidade impressionante, elas entendem a linguagem, elas conseguem usar esses dados dentro da modelagem que elas criam, dentro do algoritmo que elas criam, e aí acabou, não tem segredo. Então eu vou dar um exemplo prático. No nosso time de procurement, por exemplo, a gente tem uma modelagem de machine learning que basicamente analisa todos os inputs de informação e diz essa compra aqui não deveria ser conduzida pelo time de procurement. Ela é tão básica, ela é tão simples, que o impacto de ganho que você vai ter é infinitamente menor do que o tempo que o cara vai despender. Então, ele direciona para outros canais possíveis de compra, como, por exemplo, um catálogo online que a gente tem dentro de casa, ou a própria compra descentralizada na ponta de quem faz a compra. Então, o Machine Learning, no time de procurement, ele identifica impacto, risco, capacidade técnica, entre outras coisas, de um determinado pedido de compra, e ele diz, cara, passa isso para um ser humano, porque aqui tem uma negociação bizarra, e um ser humano é quem tem que fazer isso. Ou ele fala, não, cara, isso aqui um ser humano, eu vou dar um exemplo simplista. Por que um ser humano tem que negociar um serviço do Google? Não faz o mínimo sentido, o preço é padronizado, não tem erro. Você não vai ficar lá discutindo, o Google me dá 10% de desconto, o Google nem vai prestar atenção nisso, é uma discussão padronizada. Então, eu dei um exemplo simples, mas quando você pensa em 200 mil itens que uma empresa compra, isso tem um efeito bizarro. E olha que interessante, o nosso time de procurement, por exemplo, a gente tem pessoas que não são tipicamente pessoas de procurement. São pessoas que, ao longo da carreira, vão buscar outros ares. Quando você deixa, na prática, uma complexidade ou itens complexos para serem negociados e aquelas pessoas basicamente negociam só aquilo, o cara não quer sair da área nem ferrando. Porque fica animal a área, ele só pega coisa interessante. Ninguém fica cobrando dele a compra de um pacote de caneta Bic por semana. Não existe essa discussão no time de procurement. Então, você vê como o efeito do Machine Learning, ele, nesse exemplo que eu dei aqui, é um efeito de melhora de eficiência da área, melhora do clima da área e, em última instância, retenção de talento. Então, eu tenho um efeito violento aqui. No meu caso, por exemplo, de forecasting, a gente tem no time de FP&A, a gente desenvolveu já a aplicação de Machine Learning para o forecasting do mês. Né? Então, ele basicamente pega as principais linhas e ele automaticamente faz o forecasting do mês. O que isso quer dizer? Que o time de FP&A, que foca nisso, ele não trabalha no input de dados, ele trabalha com o output. Então, ele assume o seguinte, puta, esse cara aqui tem uma taxa de acerto esse cara lê essa aplicação, tem uma taxa de acerto tão alta, mas tão alta, que em última instância é melhor eu trabalhar com output. Então me dá o output. A receita vai ser isso, o EBITDA vai ser isso. Por que motivos? Por esses 3 motivos, qual que está mais ou menos eficiente? Esses 2 ou 3? Ótimo. Então eu vou lá nas áreas, donas desse negócio, donas desses motivos, e vou lá tentar ajudá-los a compreender que a decisão não está indo para o caminho certo. Então, ao invés de eu pegar o time de FP&A e, desculpa a expressão, socar eles dentro de uma planilha de Excel, para ficar imputando premissa que todo mês é igual e fica todo mundo apontando um dedo para cima ou fazendo continha de variância e covariância de forma ultra simples no Excel, cara, constrói um negócio parrudo e pega essa cabeça ótima e bota para trabalhar na ponta com o negócio. E aí você cria um time de FP&A que olha o negócio. Então, aqui tem, enfim, 2 exemplos, dá para contar mais 1000 exemplos aqui. Indo para a operação, acho que tem um exemplo bom aqui. Você vê, a gente faz hoje no iFood mais de 30 milhões de entregas por mês. Né? Ninguém no mundo, deixa eu até começar a frase direito. O iFood é a 3ª maior empresa do mundo de entregas de food delivery em um único país. Né? Só 2 empresas na China são maiores que nós. Soma-se a isso o fato de que a entrega de um food delivery, ele é, em média, o nosso
tempo médio aqui de 28 minutos entre você pedir e receber em casa. Ou seja, não existe, se você pensar em toda a economia brasileira, tenta achar um setor, e aí no caso aqui uma empresa, no caso o iFood, que entrega muitas transações num espaço de tempo tão curto entre pedido e recebimento. Não existe. Não existe outra forma de você fazer isso com excelência, exceto por machine learning. É impossível. Sabe por quê? Porque senão você não vai ter eficiência, e ao não ter eficiência você não viabiliza o teu negócio. Ponto final, acabou. Então a nossa logística hoje, ela é completamente tocada por inteligência artificial. Não tem um ser humano que toca a minha logística. E aí, como você tem um processo de machine learning, ou seja, você dá a capacidade para o algoritmo de rebalanceando a formatação dele, em última instância, toda vez que eu entro numa nova geografia, adiciono uma nova ocasião, ou tenho diferenças em função do comportamento da demanda, ele vai ganhando essa capacidade de sozinho fazer isso. Hoje eu te falo com alguma segurança que provavelmente a logística do iFood é uma das 5 mais eficientes do mundo, com total tranquilidade para te dizer isso. Por quê? Porque as pessoas têm a maturidade de deixar de fazer aquilo que a mente humana não é capaz de fazer sozinha e trabalham só no output disso. Nossa, muito interessante. E com toda essa inteligência, vocês, obviamente, estão criando barreiras de entrada para os seus concorrentes. Eu diria que estamos criando vantagens competitivas. Ou seja, eu estou criando um ativo, tangível ou intangível, que é de muito difícil replicação. Muito difícil replicação. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma empresa como o iFood, tamanho do iFood, líder de mercado em contest, etc, etc. Mas não tem inteligência artificial. A quantidade de restaurantes que ele tem na carteira é uma barreira de entrada. Para alguém entrar e conseguir, é difícil, é custoso. Mas se ele tiver muito dinheiro, ele vai lá e compra os contratos dos restaurantes. Ótimo. Aí imagina que esse cara agora tem também essa mesma quantidade de restaurantes. Num segundo momento, se ele não tem, nesse exemplo que eu dei, a inteligência artificial para permitir o ganho de eficiência na logística ao longo do tempo, ele na verdade não tem um negócio rentável, ele tem um negócio que é destruidor de valor. E aí onde entra a vantagem competitiva. A capacidade de construir uma modelagem dessa, não só, porque não é uma modelagem, são N modelagens que no final desembocam no resultado logístico. Não permite esse novo entrante fazer isso. É por isso que nos últimos anos a gente viu no mundo muita gente levantando bilhões e bilhões e bilhões de reais, levantando bilhões e bilhões de reais, mas não conseguindo efetivamente criar vantagens competitivas, mas muito mais plain com a capacidade do capital, né? E aí, me permita aqui, André e Cláudio, eu vi uma pergunta que chegou aqui, eu só não queria deixar de pegar. O Eduardo mandou assim, quando você fala de machine learning, você está falando de automação. Não, eu não estou falando de automação. Esqueça, não tem nada a ver com automação. Machine learning é a capacidade de você criar um algoritmo que entende e compreende o comportamento dos seus dados ao longo do tempo e indica os caminhos para que você siga. E à medida que os seus dados mudam o comportamento, ele automaticamente rebalanceia o algoritmo e permite, então, que os caminhos sejam rebalanceados também. Isso nada mais é do que o seu próprio cérebro. Então não tem nada a ver com automação. Nada a ver, nada a ver. Isso aqui não necessariamente me leva a uma automação. A automação é uma discussão depois de RPAs, né? Que não tem nada a ver com machine learning. Você me permite, Cláudio? Por favor. Ele tem muito mais a ver com predição e com otimização do que automação, tá certo? Nessa tua aplicação, né? Exatamente. A automação, na prática, ele cria um processo de estandarização. Então ele fala assim, ó, toda vez que o ponto A que chegar aqui alguma coisa, você coloca aqui de novo. O que o machine learning fala é, toda vez que chegar esse negócio aqui, avalia onde vai pôr. Não necessariamente vai ser aqui de novo. Então não tem nada a ver com a automação. É a capacidade de encontrar o caminho ideal, dado tudo que você tem na sua mão disponível em termos de dados e cenários. E aproveitando que você pegou uma pergunta do chat, uma pergunta que também era algo que eu queria trazer, né? O Luiz Loureiro pergunta, quais aprendizagens vocês tiveram com o dilema de autonomia versus compliance? Questão de riscos Luiz, de plataformas de pagamento. Essa pergunta é maravilhosa sua, cara. Maravilhosa, maravilhosa, porque todas as vezes que você dialoga com a autonomia, o controle vem junto e ela acaba matando a autonomia. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte, 99% das empresas que falam que dão autonomia, não é verdade, tá? E não dá.
Na prática, o que as empresas falam é, eu vou criar um monte de processo, um monte de política, e desde que você brinque dentro desse quadrado que eu criei para você, você tem autonomia. Isso para mim não é autonomia. Tá? Autonomia para mim é você, para mim não, para o iFood, é você contratar pessoas que você confia no comportamento dela, que você assume que ela eventualmente vai cometer erros, mas por causa de um comportamento acima da média, ela volta rapidamente para poder encontrar o caminho correto. Ela erra do jeito certo, ela erra pequeno. Então, eu vou dar um exemplo para você. Qual é a minha política de... Eu vou dar um exemplo simples e um exemplo complexo. Qual é a minha política de reembolso de restaurante? Não tenho. Mas como assim, Diego? Como é que você sabe se a pessoa ela vai comer num valor razoável? Cara, se eu contratar um ser humano que não sabe comer num valor razoável, eu tenho que demiti-lo. Eu tenho que demiti-lo. Não é possível que uma pessoa não saiba a diferença entre comer em Osasco, onde fica a nossa sede, comer na Avenida Faria Lima, comer nos Estados Unidos, em qualquer um desses cenários, sozinho, com equipe, com cliente. Pessoal, não precisa de muito. Ah, Diego, mas e se a pessoa tiver uma opinião um pouco acima da sua? Não tem problema. E um pouco para baixo? Não tem problema. Estamos falando de razoabilidade. Então, desculpa a expressão, eu quero que se exploda a regra do reembolso. Eu quero que se exploda essa regra. Sabe por quê? Porque ela não serve para nada, exceto para dizer, contratei 3 mil pessoas, é a quantidade de pessoas que tem no iFood, mas eu não confio que elas têm capacidade de comer do jeito certo. Isso para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo. Ah, Diego, mas eventualmente alguém vai te roubar. Vai, eventualmente alguém vai me roubar. Mas o efeito cultural que eu tenho de pessoas que não têm essas limitações de dia a dia e que se sentem mais inspiradas para criar e inovar é 30 vezes maior do que quem faz isso. Aí eu vou lá na outra ponta. Vou na outra ponta. Diego, inovação. Como é que você aprova o BP de inovação? Não tem BP de inovação. As pessoas fazem o que elas quiserem. Ai, Diego, mas se a pessoa for lá e gastar 10 milhões de reais esse mês com inovação, eu demito ela. Porque ninguém em sã consciência faz inovação para descobrir resultado gastando 10 milhões de reais. E se a pessoa fizer 200 testes de 10 mil reais? Aí não tem problema, porque tem um argumento muito bom. Então, pessoal, isso é autonomia. Autonomia é você contratar pessoas e conviver com pessoas e criar uma cultura em que as pessoas têm efetivamente uma lógica comportamental razoável. Pessoas que entendem o limite porque elas são razoáveis. E aí eu te faço uma pergunta. Você bota um cara na tesouraria da empresa para operar 500 milhões de reais, mas você não deixa esse cara aprovar um budget de uma inovação que ela... Ah, você está de brincadeira, né? Você não tem autonomia. Me desculpa. São coisas completamente diferentes. Então, Luiz, muito boa pergunta. Qual é a resposta nossa? A resposta é, eu prefiro conviver com o risco de perder alguma coisa, eventualmente ser roubado em algumas pequenas coisas. Por que eu digo pequeno? Porque, em última instância, toda a lógica de data te permite pegar esses problemas. Tá? Por quê? Porque se você digitaliza 100% dos seus processos, em última instância, qualquer desvio de comportamento, ele bate nos dados. Aí sabe o que você faz? Você vai lá em data e cria a regra. Qualquer coisa que foge um padrão normal, machine learning na veia. Qualquer coisa que foge um padrão normal, por favor, levanta a mão e me avise. Aí eu vou lá, pego e falo, poxa, olha aqui, o Cláudio e o André estão fazendo um negócio que não faz o mínimo sentido. Vem cá, Cláudio e André, me explica. Tem um argumento bom? Tem. Então, beleza. Exceções existem. Né? Às vezes foge do comportamento. Não tem. Rua, não tem conversa. Ponto. É tão simples quanto isso. Isso é uma cultura de inovação, né? Eu posso fazer um comentário? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, rapidinho. Semana passada, uma pessoa do meu time, chamada Paula, do time de FP&A, me ligou e falou assim, cara, a gente vai ficar de home office meio que para sempre, né? Porque no iFood a gente nunca exigiu que as pessoas ficassem, agora o coronavírus empurrou todo mundo e entendeu que não precisa mesmo para a empresa. Não vamos. Pô, eu queria passar 4 meses na Dinamarca com meu irmão. Por que você está me ligando e perguntando? Não, só para você ver se tem algum problema. Claro que não, qual o problema? Se você ligar, eu tenho aqui mais de 100 pessoas no nosso coisa. Se 60, 70, 80% ligarem para as empresas agora e falarem isso, as empresas vão dizer, ai, mas veja bem, tem um problema, como é que a gente vai fazer? A pessoa vai estar na Dinamarca. Cara, é comportamento. Você quer ir para a Dinamarca? Pô, você vai conseguir. Você topa o fuso horário de lá para cá? Topo. Nossa, Diego, e se daqui 2 anos ela entrar com uma ação trabalhista contra você? Mano, você vai perder quanto? 30 mil reais. Sabe qual é o efeito da liberdade que eu gero nas pessoas quando tem um exemplo desse dentro de casa? É 300 milhões de vezes maior que 30 mil reais. Então,
Isso é autonomia, é assim que a gente compreende a autonomia. Eu acho legal essa forma que você colocou todos esses exemplos, Diego, porque assim é a cabeça da vantagem competitiva, né? Quando o custo do controle é maior que o benefício, o que você faz? Você elimina o controle. O modelo de liderança centralizado faz com que você traga todo o seu modelo de desenvolvimento de inteligência artificial e no fundo, fica contrário a toda a filosofia, né, de distribuir o conhecimento. Você muda o modelo, né? Não tem jeito. E eu acho que essa sutileza de trabalhar o processo decisório aí, né, e o papel do líder nesse negócio e como é que ele interage, né? Ele não toma decisão, ele mais pelo que eu estou entendendo, um pouco do que vocês olham é muito mais criar o ambiente para que as pessoas se empoderem do digital do que efetivamente você trabalhar o digital dentro de uma estrutura hierárquica. E é esse o grande erro que a maioria das empresas fazem na mudança, né? Exatamente. Não sei se faz sentido isso para você. Totalmente. E aí, o André, eu pego isso que você comentou e ali novamente a mensagem do Luiz. O Luiz fala que faz sentido, né? Ele fala assim, mas como é que fica a qualidade do software que pode colocar em risco, por exemplo, a reputação da empresa quando falamos de escala em deployment? O Luiz, você está perfeito. Eu só acho uma coisa. Isso tudo que eu falei não implica, não elimina a necessidade de você agir de forma correta sob a ótica de risco. São coisas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. A gente testa muita coisa envolvendo os nossos softwares. Como é que eu faço isso? Num ambiente seguro. Então, eu tirei o empoderamento da pessoa inovar? Não. Tirei o empoderamento dela testar? Não. Ela tem medo de fazer uma cagada? Não tem. Por quê? Porque é um ambiente seguro. Quando a gente passa todos os protocolos, eu aperto o botão e faço o deployment. Então, você está correto no que você está falando, tá? Está perfeito. O ponto é só o seguinte, o que a maioria das empresas fazem? Elas invertem o fluxo. Elas criam o safe harbor lá na primeira etapa. Vou te dar um exemplo. Comitê de inovação. Mano do céu, se você achar que um comitê de inovação é capaz de definir as melhores ideias, você pega esse comitê, separa, dá dinheiro e faz o IPO desse comitê. Porque esse comitê é muito brilhante. Esse cara é muito bom, esse comitê aí. Não existe comitê de inovação, gente. Inovação é um negócio que, se as pessoas soubessem que o resultado fosse ser positivo, as pessoas automaticamente já sairiam a 1000 por hora nisso. Inovação, por que P&D não é a lógica da nova economia? Porque P&D implica em centralização de poucas tentativas. Não faz o mínimo sentido. Então, o ponto aqui é exatamente o contrário. É você partir para um outro lado, o Luiz, em que você dá para as pessoas essa autonomia dentro de um ambiente seguro, é o famoso sandbox. E você fala ali, cara, ali você pode brincar que se der merda é controlável. A gente chama aqui de estourar os canos. A gente permite esse estouro de canos num ambiente controlável. Diego, tem uma pergunta aqui que parcialmente você já respondeu, né? Se faz uso de machine learning, inteligência artificial para modelagem de cash positioning e cash forecasting. E eu queria emendar com uma outra pergunta, que você tem a função de CFO e de liderar a estratégia. Como é que finança suporta estratégia nesse ambiente de inovação? Primeira pergunta lá sobre o cash positioning e cash forecasting. A gente, na verdade, não tem para o cash positioning e cash forecasting. Eu tenho, na verdade, lá para o FP&A. Se eu tenho para o FP&A, a consequência prática lá no cash positioning, aí, veja, aí é o lado de saber priorizar da forma correta. Se o FP&A ele tem uma assertividade violenta, transladar isso para a discussão de caixa pura, não preciso de um AI para isso. Aí eu vou usar o Excel. Aí pronto, eu uso o Excel para fazer essa continha. Não precisa efetivamente. Entende? Aí é a questão de você saber onde vai colocar bem os recursos. A gente colocou na origem, que é o FP&A. O FP&A me dá a visão muito clara econômica que a empresa vai ter. Transladar isso depois para o cash, não. Então a gente não tem por isso. O Cláudio, a sua segunda pergunta... Eu comentei que você tem a função de CFO e de liderar a estratégia. Como é que finança suporta a estratégia nesse ambiente de constante inovação? Finança suporta estratégia
não fazendo finanças que se faz em 99% das empresas no Brasil. Em que finanças é um saco, fica enchendo o saco e controlando coisa que não tem relevância nenhuma. Então, você me perguntar o seguinte, Diego, quantas reuniões de orçamento por mês você faz lá com os diretores para bater o orçamento? Nenhuma. Diego, quantos e-mails dos orçamentos do centro de custo você manda todo mês para as áreas? Nenhum. Nenhum e-mail. Essa não é a função de finanças, pessoal. Isso é a função do seu Excel. E a gente não usa nosso tempo para isso. A função de finanças é olhar e falar, parte do pressuposto que fechou-se a lógica do ano, fechou-se um orçamento para o ano, fechou-se o plano estratégico do ano. Dali para frente, cara, é você ir descobrindo onde tem os problemas e focar nos problemas. Para que eu vou discutir o orçamento de todos os centros de custo se 85% dos centros de custo estão indo bem? Vou perder meu tempo para quê? Perder o tempo das pessoas donas do centro de custo para quê? Então é o seguinte, onde é que eu perco meu tempo? Onde tem problema. Onde realmente eu posso sentar lá e falar, cara, vamos tentar fazer alguma coisa inteligente aqui? É assim que eu perco meu tempo. Sabe como é que eu perco meu tempo? É dizendo, tem um centro de custo aqui no muito bem e o outro muito mal. Só que esse muito mal não é porque ele está performando mal no Unit Economics, mas porque ele está vendendo muito mais. E aí você chega pro cara, bate aqui no ombro dele e fala, cara, não se preocupa com o orçamento, tá? Vai embora, segue sua vida aí, não se preocupa com isso não. O que você faz na maioria das empresas? Você escreve em pedra a porcaria dos budget por cento de custo e depois fica enchendo o saco todo mês das pessoas. Para que fazer isso? Para quê? Se o Cláudio e o André estão fazendo tudo mais ou menos alinhado, para que perder o meu tempo e o tempo deles com essa discussão? Então, com quem que eu perco meu tempo? Com quem está indo muito bem, e no sentido do Unit Economics está bem e vendas está indo acima também. Ou seja, no agregado final, se for um projeto de alto investimento, ele é negativo sob a ótica de fluxo de caixa. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui e falar, tem espaço para ele, porque no final ele, na verdade, só está ganhando mais do que a gente imaginava? Puta, tem. Então, bicho, é o seguinte, não se preocupa com o budget, acelera mais um mês aí e a gente vai conversando. É isso, não vou ficar discutindo linha. Eu me lembro assim das empresas que eu trabalhei, ficar recebendo aquelas planilhas, variou 337%. Quanto deu? O mês passado foi R$1, esse mês foi... você tá de sacanagem, né? Tipo, cara, gasta seu tempo com o que precisa. Então, como é que finanças aporta? Aporta sabendo exatamente onde entrar na discussão. Aporta deslocando o tempo das pessoas de controle para formatação de negócio. Então, você pega o time tributário aqui, o que o time tributário faz? Ele gera negócio. Ele consegue sentar com as equipes e pensar 2, 3 formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas para dar mais eficiência para o negócio. O que o time jurídico faz aqui? O time jurídico não fala não. O time jurídico diz, esses são os limites e eu vou encontrar uma solução aqui dentro. E na maioria das vezes ele encontra. Sabe por quê? Porque ele não se pega no famoso parecer do escritório e do advogado que diz, de acordo com a jurisprudência, é claro, a jurisprudência fala do passado, você está criando o futuro. A jurisprudência não serve para nada. Você tem que saber onde, no gray zone, você pode efetivamente operar, porque faz sentido, porque você vai conseguir explicar, porque tem uma interpretação cabível, e etc. Mas é o caso do orçamento também, né? O orçamento é uma peça do passado tentando pensar o futuro. Tal. Não é? Se você trabalha por experimento, o orçamento nunca vai bater. E não faz nem sentido como orçamento. Né? Eu vou te falar como é que eu faço orçamento. O orçamento é assim. Isso é fantástico. Essa é a destrava. Né? Eu, junto com o CEO, vamos ao acionista e falamos, cara, a gente, para esse ano, acredita nesse número aqui. Então, a gente pede um número. Aí ele fala, beleza, concordo com vocês, vai em frente. O que a gente faz dali para frente? Dali para frente, a gente não faz nada. A gente vai pilotando a empresa e dizendo, isso aqui está indo bem, continua. Isso aqui está indo mal, continua. Aliás, para, diminui. Cara, vai vir uma nova linha de negócio. Quanto é que vai ser isso? Não, isso aqui não vai ser um problema. A gente vai pilotando dessa forma. Não existe aquela planilha de Excel que está... Não existe aqui. Não, ninguém recebe isso aqui. O que as pessoas recebem é assim, pessoal, esse mês, esse semestre, esse ano, aliás, este é o direcionamento limitado a isso. Aqui a gente vai ter que... Sabe por que isso é importante, André? Por que isso é importante, Cláudio? Porque se você não faz dessa forma, você cria o famoso silo. O que é o silo? Claro, você engessa. Isso é meu aqui, é só meu, hein? Não vem pegar aqui, não. Quando você tem uma lógica onde você efetivamente mostra para as pessoas que quanto melhor ela vai, mais ela recebe, o que acontece em última instância? Você estimula a pessoa a fazer coisa boa. No limite, o que a gente faz? Dizer, cara, infelizmente, agora não dá mais.
porque a gente chegou no limite dos trade-offs. Beleza? Então, mas então eu vou te segurar aqui mais ou menos nesse patamar. Ano que vem a gente se fala. O próximo semestre a gente se fala. Então, mas vê que você dá uma amplitude violenta. E aí você também permite as pessoas fazerem o quê? Fala, ó, sabe aquela ideia que eu tive, que a gente apostou e botou um monte de ficha? Então, uma merda, não vai dar certo. Então, cara, ó, tira meu budget logo. O cara tem essa proposta. Tira meu budget logo, não é por aqui que a gente vai. Aloque para outra coisa enquanto eu vou tentar arrumar o econômico do negócio. É uma outra lógica, entendeu? É uma inversão completa dos valores da economia, da velha economia. Quer dizer, você fala muito de autonomia, de iniciativa, de... Como é que a iFood escolhe hoje novos colaboradores? Como a iFood seleciona novos colaboradores? Comportamento. Se você foi o cara que passou em primeiro lugar na faculdade, na melhor faculdade do Brasil, fez o melhor MBA do mundo, não necessariamente é aqui o melhor lugar para você. O que eu quero é pessoas que têm um comportamento foda, pessoas que lidam muito bem com a transparência, pessoas que falam logo o problema, falam logo a questão, aquele negócio de, então, queria te dizer, Diego, então o seu trabalho não foi assim exatamente o que eu estava te pedindo, então, aquele e-mail que eu mandei, acho que você não leu direito. Não, cara, Diego, ó, infelizmente, seu trabalho não está bom, puta, olha o que a gente combinou, olha o que está sendo entregue, isso aqui não funciona bem. Então, cara, ó, eu preciso que... Então, transparência. Isso é muito importante numa empresa que inova. Por que isso é importante? Porque você precisa descobrir o problema e a solução muito rápido. Por que a gente fala tanto em escalar de forma exponencial uma empresa da nova economia? Porque você, por causa da transparência, descobre muito rápido o que é bom. E você também descobre o que é ruim. Isso quer dizer que você vai acertar sempre? Não. Isso quer dizer que você tende a descobrir os problemas mais rápido. Só isso. Então, isso para nós é super importante. Segundo, cara, a pessoa tem que ter feito alguma coisa. Tipo assim, cara, assim, entenda uma coisa, pessoal, o cargo que vocês estão, a cadeira que vocês estão, isso não tem valor do ponto de vista de diferenciação. Ser, tipo, o gerente X aqui, ou o gerente X ali, o analista Y aqui, ou o analista W ali, isso não diferencia ninguém. Ah, mas a minha empresa é uma empresa ultra tradicional, e grande. Eu, tipo, caguei para isso. O que eu quero é uma pessoa, cara, que faça a diferença. É um cara, por exemplo, que a gente trouxe recentemente, um cara de Ribeirão Preto, um cara inteligente, bom pra caralho, ficou a vida inteira em Ribeirão. Por quê? Porque tomou as decisões por causa de família. Chegou aqui e falou, cara, eu quero vir para São Paulo, eu quero trabalhar no iFood. O cara ganhava mais em Ribeirão do que a gente está pagando para ele aqui em São Paulo. Esse comportamento que eu quero. Não o comportamento do salário, porque evidentemente isso a gente vai sempre equacionar, mas esse é o comportamento. É o cara que fala assim, cara, eu não quero mais, assim, agora que eu resolvi as questões familiares que me prenderam em Ribeirão até os meus 32 anos de idade, eu quero fazer um negócio muito grande, que mude, que deixe uma marca no país. Eu quero ir para aí. Cara, mas você é um diretor aí em Ribeirão, você vai ser um head aqui, não tem problema. Cara, você vai receber um pouco menos no absoluto, não tem problema. Cara, o custo de vida de São Paulo é mais alto que Ribeirão, não tem problema. É esse cara que eu quero. Isso é comportamento. O resto serve para outros ambientes, para o nosso não serve. E, pessoal, não me levem a mal, tá? É assim, da mesma forma que essa pessoa que eu dei o exemplo, não serviria para outras empresas. São só demandas diferentes, não tem certo e errado. São complementos, são ambientes diferentes, tá? Não levem a mal aqui. Diego, a Ava aqui no chat fez uma pergunta que eu acho que é quase uma provocação, tem tudo a ver com a história de transformação digital. Você acha que é viável implantar essa cultura e modelo de negócios em empresas tradicionais? Claro que não. Só você trocar seu acionista. Não tem a mínima chance. Tem, cara, assim, ó, é claro que eu estou exagerando aqui, vão ter eu tenho bons exemplos para dizer de quem fez isso. Quer ver um ótimo exemplo? Magazine Luiza. Exemplo maravilhoso que fez isso no Brasil, tá dando um show, puta empresa, os caras estão mandando bem pra caralho, mas sabe por quê? É a brincadeira aqui que eu tinha feito, porque trocou o acionista, o trocar aqui não é como trocou lá, né? Mas assim, é trocar a cabeça, né? É conseguir ter uma cabeça diferente. Quem é que tem a cabeça como do Magazine Luiza? Ninguém. É difícil encontrar outro case no Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país de baixíssima competição. 4, 5 empresas dominam em cada setor e tá todo mundo sentado nos ovos de ouro e não quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão dos ovos de ouro. Vai lá competir nos Estados Unidos, na China, para você ver o que é. Vai lá para você ver o que é competição. Que é todo dia entrando gente, por quê? Porque você não precisa de dinheiro para ser grande. Você precisa de uma boa ideia, bons testes, bons resultados, e aí alguém se interessa e financia a tua expansão. Vai lá ver o Alibaba, o tanto que está sofrendo lá na China agora. Vai lá ver quem acha que o Alibaba é... Não, o Alibaba, que foi fundado há 10, 15 anos atrás, está lá sofrendo agora, ó, com a Pinduoduo, está lá sofrendo.
Essa é a lógica, cara. É outra dinâmica. Olha a Netflix. Olha a Netflix sofrendo no bom sentido, competição, né? Com Disney, com Apple, com Amazon. Sabe, é competição, galera. Aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso. 5 empresas, sabe, cada cadeia de valor, dominam há 30 anos as cadeias de valor. Então o acionista aqui, ele não tem incentivo para fazer essa mudança. Quando ele fizer, sabe o que vai acontecer? Já vai ser tarde demais. Já vai ser tarde demais. É o que está fazendo. Pega o caso da Magalu. Imagina quem dormiu e a Magalu deu esse passo. Vai ficar todo mundo para trás. Sabe por quê? Porque os caras vão arregaçar, no bom sentido da palavra. Vão conquistar cliente, vão ganhar frequência, vão ganhar engajamento, vão ter um NPS alto como já tem. E aí você vai retendo o cliente. E aí você se torna a empresa que eles estão se tornando. Bom, vou seguir na sequência de algumas perguntas que o pessoal está colocando aqui no chat. O Lucas Lima pergunta: os modelos de machine learning, por utilizarem dados passados, podem sofrer com choques tão intensos como o da Covid-19? Uma empresa data-driven poderia ficar vulnerável utilizando tomadas de decisões naive? Como o iFood considerou os potenciais impactos da pandemia nos seus processos? Então, pessoal, ser uma empresa data-driven e ter o machine learning embarcado na sua operação não significa que você faz e aí você fala, ó, fica aí, eu volto aqui 3 anos. Não é isso, tá? É você fazer e você passar a olhar para o output. Então, em última instância, você, ser humano, sempre tem a capacidade de ver o output. Sempre. Pô, então, às vezes o modelo pode não pegar um impacto como esse do Covid, ou perder a capacidade de se adaptar a uma situação como essa. Agora, isso não aconteceu no nosso caso, por razões que eu posso explicar aqui, mas no nosso caso não aconteceu. Mas e se tivesse acontecido? Essa é a função do gestor. É para isso que serve um gestor. Serve para olhar e dizer, tem alguma coisa aqui, porque se deveria aumentar a frequência, o resultado não está vindo assim, tem alguma coisa diferente. Para isso que serve o gestor. Então, sim, a empresa pode ficar blind, né? Pode ficar naive em última instância? Pode, se não tiver uma boa gestão. Você não pode culpar o modelo por isso. O responsável sempre é você. É a mesma coisa, se alguém aqui já dirigiu os carros que atualmente já tem o piloto automático, que também faz curva na rodovia, né? Alguns carros no Brasil já fazem isso. Tem um carro da Volvo recentemente que chegou que já faz isso. Isso quer dizer que você vai entrar na rodovia, vai cruzar os braços e dormir? Não. Isso quer dizer que você dá mais autonomia para o carro, mas em última instância a decisão é sempre sua. Então é assim que funciona. E os impactos da pandemia aqui para a gente, cara, em termos de processo, eu não diria que teve muito impacto, não, porque pensa, em última instância o que você tem aqui é uma aceleração de curvas, né? As pessoas usando um pouco mais clientes novos entrando, mais restaurantes entrando, mas o processo em si, ele é o mesmo. E aí, como você é uma empresa digital na origem, escalar no digital é muito fácil, né? Isso não quer dizer que nós não tivemos vários desafios, que a gente não tenha feito um monte de cagada, isso não quer dizer que a gente não tenha adaptado uma série de coisas, a gente adaptou. Mas impacto em processo, não. A empresa, se você fizer um depara de como a empresa fazia antes, como ela faz agora, ela é praticamente a mesma. E a Daniela fez uma pergunta aqui muito interessante: como o iFood engaja os diversos stakeholders em seu processo de crescimento e inovação, especialmente clientes finais? Quantos restaurantes participam das inovações do iFood e o consumidor final? Como participam do processo? Daniela, a gente faz muita coisa. Primeiro assim, o fato de você ser uma empresa data-driven e tratar os dados como eu expliquei antes, isso, em última instância, significa que você tem a capacidade de compreender o que está acontecendo com os teus stakeholders. Porque você está vendo os dados. Né? Você está vendo o que está acontecendo com um determinado perfil, você está vendo o que está acontecendo em uma determinada ocasião, um determinado horário. Então, primeiro, a empresa data-driven, ela tem uma capacidade, na origem, de compreender mais isso. Além disso, a gente tem um time que trabalha já fora do modelo, efetivamente indo a campo, fazendo entrevistas, entendendo, etc. Então, a coisa mais comum para a gente aqui é a gente usar o que a gente chama de portal do restaurante e ter perguntas lá, por exemplo, em que ele entra lá e coloca, concordo, discordo, quero, não quero, e assim ele vai colocando uma série de coisas. Então, a gente usa muito esse input, além de, naturalmente, os normais e tradicionais focus group, coisas do tipo.
Então, a gente usa muito, e assim, uma empresa data-driven, em última instância, ela sempre consegue ser melhorada pelos seus stakeholders a partir dos dados. Vejam, isso nada mais é, pessoal, pensa no TripAdvisor, né? TripAdvisor que você vai lá e dá as estrelinhas para os lugares, para os restaurantes, para os hotéis. É aquilo. O TripAdvisor consegue olhar para aquilo e falar, esse restaurante é bom por isso, esse hotel é bom por aquilo. Ele consegue usar aquelas informações, em teoria, para fazer uma série de outras coisas. Então, a empresa data-driven consegue pegar isso muito rápido. Então, eles participam assim e por meio do modelo tradicional também. Ótimo. Eu vou dar oportunidade aqui para quem mandou as perguntas anteriormente, que nós estamos lendo as do chat. Tá? A Thalita pergunta, sei que a iFood já começou digital, mas o que você sugere como primeiro passo para uma empresa que quer caminhar rumo à transformação digital? Manda o acionista embora e contrata outro. Não adianta, pessoal, ser diferente disso, sabe por que eu vou dizer para vocês? Vocês vão lá e contratam o Diego. Né? Aí o Diego entende digital, bota o Diego lá. Aí o Diego vai lá e faz um monte de coisa legal. Aí um dia o Diego é mandado embora, o Diego pede para sair. Aí entra um próximo cara que não tem esse apego ao digital. Aí o que ela faz? Volta do normal. Então, pessoal, ser uma empresa digital é você ter no seu acionista essa característica, esse desejo, esse intuito. Né? A brincadeira que eu faço. Por que o Japão é como é o Japão? Por que o Brasil é como o Brasil? Por que a Itália é como é a Itália? Porque existem atributos inerentes, entre aspas, do acionista. O acionista lá é a sociedade, é o Estado, né? Em qualquer país. Aqui é a mesma coisa. Quem que representa o Estado, em última instância, o acionista, a sociedade? É o acionista, é ele que dá esse direcionamento. Então, se não, manda o acionista embora. Caso contrário, cara, dificilmente. Você precisa de uma mudança. E aí, qual é o grande problema, na minha opinião? A maioria dos acionistas se acham, logo as suas companhias, inovadoras, data-driven, transparentes, diversas. Você acha isso tudo. Por quê? Você conhece alguém que olha no espelho e fala, nossa, como eu sou feio? Não, ninguém faz isso. Então, nenhuma empresa também olha e fala, nossa, como eu sou arcaico, como eu sou atrasado, como eu sou da velha economia. Ninguém faz isso. Então, o grande problema aqui quando você não é digital por natureza, o acionista, você tem uma dificuldade de aceitar essa mudança, porque é você dizer que hoje você não é tão bom quanto era. Então, por isso que eu faço essa provocação muito forte, viu? Thalita tá rindo aqui, Thalita, demita seu acionista. Aliás, a Camila está sugerindo colocar o time todo para fazer o LDR. Tá? Ô, Diego, a Camila pergunta como a pandemia afetou a relação LTV-CAC do iFood. Se afetou? Ela melhorou bastante, Camila, porque as pessoas efetivamente foram para casa, né? Então o esforço de marketing ele caiu bastante. Mas isso é temporário, né? À medida que as pessoas começam a voltar para uma vida mais parecida com a anterior, essa relação tende a voltar para o normal. Então ela melhorou bastante, Camila, mas essa equação, Camila, sempre foi positiva para a gente, tá? A gente nunca tomou uma decisão aqui de crescimento baseada numa equação negativa. Para a gente isso é inadmissível. E ela melhorou bastante nesse período, mas vai voltar para o patamar anterior em função de tudo isso que vai acontecer, tão logo todas as limitações de circulação sejam eliminadas. Fundamentalmente, o CAC diminuiu? O CAC diminuiu brutalmente. Brutalmente. Porque pensa, tem quantas pessoas que agora estão em casa e não tem outra opção a não ser cozinhar ou pedir. Então, brutalmente, o CAC cai por uma questão natural deste momento. Não precisou fazer esforço para isso. Muito bem. Tá? Então, deixa eu continuar um pouco aqui com as perguntas prévias. Você acha que a tendência das empresas do setor de alimentação, tais como restaurantes, bares e similares, é intensificar a venda online no pós-pandemia? Isso implica um investimento maior em marketing digital por parte delas? Não existe outra opção, Cláudio, mas não é nem para o restaurante, pessoal. Assim, botem na cabeça de vocês, o mundo está caminhando para o e-commerce. Não é restaurante, assim, o mundo inteiro. Não tem outra opção. Não existe outra opção. Quem estiver se segurando aí no mundo offline ainda, vocês podem escrever, vocês vão se arrepender fortemente. Assim, não existe, pessoal, porque, vejam só, toda vez que você vai para uma jornada de consumo mais online,
ela é muito melhor, ela é com muito menos fricção, ela é muito mais transparente, ela te permite, como consumidor, ter uma experiência muito melhor. É evidente que tem aqui suas exceções, mas via de regra é isso. Então, assim, o crescimento do e-commerce no mundo, ele é contínuo, e no Brasil também. Então, assim, não existe outra opção, a não ser você entender de canais online, entender como consequência de marketing online, entender como consequência de posicionamento de marca online e entender de clientes online, ou seja, como eu decifro e atingo clientes no mundo online, o que é completamente do mundo offline. Não existe outra opção. Uhum. A Adriana pergunta: qual dica você daria de como se tornar um profissional híbrido, sem perder a essência de trabalho nas áreas de negócio, como, por exemplo, nas áreas de contabilidade fiscal, que são bem complexas e demandam muito do nosso dia a dia? Então, cara, na verdade tudo é complexo, né? Se você pegar um cara, sei lá, do marketing e que tem que estudar a relação LTV/CAC para fazer bons investimentos, é ultra complexo. Você pegar o cara de novos negócios que precisa encontrar os caminhos de fazer algo efetivamente se levantar e dar certo, tudo é ultra complexo. A gente precisa separar duas coisas aqui. Existe uma questão chamada técnica. Isso aí, cara, você senta a bunda na cadeira e estuda pra caceta. Tá? Isso serve para qualquer coisa. Existe uma outra coisa chamada mindset. É o que você faz com isso. Então eu vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui deve ter um amigo que quer ser saudável e vai para academia há 20 anos. Todo mundo aqui tem um amigo que quer só ficar bonito pro verão e vai lá e toma anabolizante. É literalmente isso. São duas pessoas que têm a capacidade motora de ir para uma academia, de pagar a academia e de se aplicar à academia. Um olha de forma correta, usando o mindset da saúde, e o outro toma anabolizante para ficar bonito só pro verão. E arrebenta com a saúde. Então, é uma questão de mindset. Então, eu diria o seguinte, a questão técnica, você nunca vai perder. Eu, aqui como responsável pelo financeiro, me debruço aqui os FRS da vida. E vou entender, e vou aprender. Agora, tem uma diferença muito grande entre ler e aprender isso e querer resumir o mundo a isso. São coisas muito diferentes. Então, o teu mindset não deixa você deixar de ter a capacidade de fazer algo muito arrojado, muito interessante, com uma capacidade enorme de escalar, mesmo com conhecimentos técnicos tão necessários. Então, por exemplo, nosso time de contabilidade. O time de contabilidade nosso não é um time tradicional, fica lá enchendo o saco por cada coisinha do pelo do ovo. Não, o cara da contabilidade aqui tem que entender que naturalmente vai ser mais difícil o processo de contabilização no mês, porque é inovação. Por quê? Porque eu não levei para o comitê com 30 dias antes e avisei todo mundo que vai gastar R$1. Não. Então, o que o cara faz? O cara faz um trabalho bizarro para digitalizar todo o processo que é conhecido e aí vai gastar o tempo dele, tecnicamente falando, naquilo que foge. O que a maioria das contabilidades fazem? Ficam, suando a vida inteira no negócio que a empresa faz a vida inteira. Caralho, mano, o que você está esperando para poder digitalizar esse negócio? 80% do que você faz no mês é idêntico ao que você faz no mês passado. Tipo, cara, gasta o teu tempo digitalizando esse processo, joga isso tudo para dentro do sistema e vai gastar o teu tempo técnico na contabilidade com aquilo que efetivamente gera valor. O que é? É aquilo que sai do prumo, é aquilo que sai do dia a dia, é aquilo que envolve uma decisão de negócio que a gente não está acostumado a tomar. É assim que você usa muito a sua técnica com o mindset de uma empresa digital. Ótimo. Aliás, alguém perguntou sobre literatura, o Diego já respondeu no chat sobre livros que ele recomenda, quem não viu estão no chat. Tá? E a Camila compartilhou conosco o link do curso do LDR, para quem também quiser conhecer mais detalhes. Bom, seguindo nas perguntas que foram previamente enviadas, nós temos aqui uma pergunta sobre... Gostaria que explicasse um pouco mais como estão utilizando a inteligência artificial para supermercados na plataforma. Cara, a gente tem usado, assim, de forma específica, o que a gente tem usado para supermercado ainda é muito irrelevante, né? Por quê? Porque é um negócio novo para a gente. Então não adianta eu aplicar toda a inteligência artificial antes de ver esse negócio florescer e explodir. É aquela
discussão da prioridade. Então, eu diria que hoje o supermercado é insignificante, a grande aplicação está do lado de restaurante, e em especial a logística. A logística é onde tem, na operação, é onde tem mais demanda. Por quê? Porque é onde está a grande complexidade de dados. É onde você tem, quando você pensa na malha logística de 30, 40 milhões de entregas num único mês, num espaço de tempo de 28 minutos em média, é ali que está a grande complexidade. André, quer fazer algum comentário? Não, eu achei muito interessante olhando o conjunto do que o Diego está falando. Primeiro, eu acho o ponto-chave é aquela sua primeira frase, Diego. Vantagem competitiva e não é barreira de entrada, né? É muito mais difícil você criar diferenciais se você está pensando em barreira de entrada, até porque os teus concorrentes podem vir de qualquer setor, né? Não é isso? Se você pensar com um mercado de capital altamente líquido e com mais dinheiro do que projeto bom, isso vai acontecer, né? Sim, então, o desenho, eu acho que mais interessante aqui é que quando você olha a tua camada de negócio, vocês estão construindo, me parece, uma coisa realmente muito difícil de ser copiada, que é não só toda a cadeia de negócio que está sendo colocada, mas os modelos de como você otimiza, prioriza e estrutura esse negócio dentro da organização, combinando tecnologia, processos e pessoas, né? E isso é muito mais difícil de você copiar, né? Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Porque, primeiro, é difícil entender o que vem primeiro, né? É difícil, é o que a gente chama de coespecialização, né? Quer dizer, na hora que você combina duas coisas, você tem uma terceira muito melhor, né? E eu acho que a gente já tinha conversado isso antes, nós três, essa questão do fato de você ter um mindset de competir é essencial para essa atitude e essa cultura de inovação acontecer, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco de como o teu acionista, não só do lado de ser digital, mas de ser uma empresa global, e da experiência global tua e dos outros participantes aí, como isso ajuda a enxergar esse negócio para além da competição no mercado local, né? Porque tem muitos players que, na verdade, estão felizes da vida porque ocuparam um espaço no mercado brasileiro. Isso, na verdade, é muito pouco. Isso não vai ser barreira de entrada para ninguém, já não é hoje, mas vai ficar muito mais evidente a cada dia que passa, né? Exatamente. O André, eu vou pegar um exemplo que não tem a ver diretamente com o que você falou, mas só para tangibilizar isso que você está dizendo. Para todo mundo que está aqui ouvindo isso agora, que eu vou falar e não parou para pensar, eu sugiro vocês começarem a correr nesse assunto. Há 6 meses atrás, uma empresa gringa queria contratar qualquer pessoa que trabalha na empresa de vocês, e ela ligava lá pro cara, o cara falava, caralho, adorei, vou mudar para os Estados Unidos. Aí a mulher do cara, ou o marido do cara, falava, mas puta, e minha carreira? Ou e os nossos filhos? Ou e nossos pais? Aí o cara ligava lá e falava, então, não vou, eu prefiro ficar aqui no Brasil. Então, o que acontecia até 6 meses atrás? Todo mundo lá nos Estados Unidos, via de regra, contratava quem? Quem estava lá, quem estava morando lá, quem ficava lá, por quê? Porque o custo, né, não é nem o custo financeiro, mas o custo de trazer uma pessoa, sempre, cara, leva meses para você conseguir fazer um movimento desse. Imagina se você agora quiser sair daí, ir para outro país e combinar o jogo inteiro com a sua família, tanto vai ser complexo. Hoje, com a lógica do home office, que nada é mais do que o uso da tecnologia em massa, porque já existia isso, tá? O uso da tecnologia já existia, agora é o uso da tecnologia em massa. Permite que a empresa lá ligue para o Diego aqui, para o André, para o Cláudio e digam assim, vocês querem trabalhar para mim? Aí os três falam, queremos. Mas a gente não vai porque os nossos filhos estão na escola, a gente não quer tirar da escola. Aí a empresa fala, não precisa. Nessa lógica de home office em massa, pode ficar aí na sua cidade, pode morar aí. Você dá um pulinho aqui a cada 2 meses, pode ser? Pode ser. Pessoal, existe uma guerra que está começando agora chamada guerra por talento.
E todo mundo nas empresas de vocês que tem uma capacidade de trabalhar globalmente sob a ótica de colocar um skill à disposição de um mercado global, essa turma vai começar a pensar em trabalhar para fora, para ganhar em dólar, para poder trabalhar para a empresa que eles sempre quiseram, mas que os segurava porque eles não queriam sair do país por qualquer motivo que seja. Então, esse é um exemplo, André, de como é importante pensar globalmente. Quando você não pensa globalmente, o que você faz? Você fica exposto à quebra das barreiras que te deixavam seguro. O que a globalização fez com a gente nos últimos anos? Ela integrou cadeia logística, de telecomunicação, financeira, de capital, de conhecimento. O que acontece hoje? Hoje, para acontecer uma mudança de um lado para o outro, é assim. Né? O negócio é pensado na China, lá na universidade, o André está sabendo aqui 24 horas depois. No passado, eu levava um ano para chegar aqui. Coronavírus, é exatamente essa integração de cadeias. Nada mais do que isso. Nada. Se o coronavírus tivesse acontecido 30 anos atrás, não teria tido esse impacto todo que teve. Então, o que eu quero dizer aqui, em última instância, é as empresas precisam ter um mindset global porque a arena de competição é global. Não existe mais aquele negócio assim, não, dá um pulinho lá em Brasília, fala com o ministro lá e pede para ele ligar lá no BNDES para aumentar aí para dar um subsídio. Sobe a alíquota. Não sobe a alíquota. Aí a gente dá uma segurada aqui. Pessoal, acabou esse mundo. Sabe por quê? Baixa o custo de investimento. Exatamente. A condição fiscal dos países no mundo, não é do Brasil, no mundo, não permite mais isso. Então, isso vai ser cada vez menos existente. Segundo, a globalização, que é essa integração de cadeias que a gente mencionou, ela eliminou essas barreiras. Pessoal, vocês compram no Alibaba, uma semana depois está na casa de vocês. Vocês lembram como era comprar há 10 anos atrás da casa de vocês? Vocês vão hoje para os Estados Unidos, pessoal, se vocês não quiserem nem levar carteira, vocês não precisam. Vocês pagam pelo Apple Pay, Google Pay, pede para entregar lá um cartão reserva para vocês. Vocês lembram como era isso há 10 anos atrás? Esses exemplos simplistas que eu estou dando significam que a fricção para se entrar em mercados ela é cada vez mais próxima de zero. O resumo prático disso é que ou você, como empresa, tem um produto global, ainda que você foque no mercado local porque ele é grande demais, ou você vai ter um problema, pode escrever. E não é o Diego que está dizendo, são os dados e fatos olhados de uma perspectiva no tempo. Tão simples quanto isso. Diego, mudando um pouco de tema aqui, mas tem uma pergunta que já foi feita e repetida. Então, o Marcos pergunta aqui, diversos operadores de restaurantes reclamam do iFood exigir que eles sejam exclusivos iFood, assim forçando um domínio de mercado e criando um monopólio. O iFood irá mudar o approach de forçar a exclusividade? Cara, claramente o iFood é um monopólio. Na verdade, eu tinha visto o comentário do Marcos, mas como não tinha a ver com o tema, eu deixei aqui, mas eu ia voltar. Marcos, a primeira coisa se você tiver algum relato que o iFood força, obriga, induz a exclusividade, você, por favor, me mande um e-mail, diego.barreto@ifood.com.br, que eu demito a pessoa do time comercial que fez isso no outro dia. Então tá aqui, diego.barreto@ifood.com.br. Ninguém força nada. Exclusividade, para nós, ela é uma consequência de um atendimento preferencial que você tem. Como qualquer empresa, em qualquer mercado, ao dar um atendimento preferencial, ela precisa de uma contrapartida preferencial. Então, se você quiser ser um restaurante no iFood hoje, você nem precisa falar com o iFood. Você entra na plataforma, coloca seu CNPJ, seus dados, aperta um botão, 24 horas depois você vai receber o acesso ao portal, coloca seu cardápio e começa. Não tem nem discussão. Agora, se você procura de qualquer um atendimento preferencial, Marcos, quando você tem um atendimento preferencial no Wealth Management de banco, é porque a maioria do seu patrimônio está lá. Ele não te dá um private banker de graça. Existe uma relação comercial. Isso é prático de qualquer empresa. Segundo, inibir as operadoras estarem na mão de plataformas de marketplace, acho que tem um exagero aqui, a matemática prova. Existe 1 milhão de restaurantes no Brasil, tem menos de 200 mil no iFood. Então, falar em inibir é um certo exagero, quando 200 mil é apenas 20% de 1 milhão. Em especial, se você pegar as principais cadeias, McDonald's está em todos os lugares, Domino's está em todos os lugares,
Pizza Hut está em todos os lugares, e eu posso te dar outros 500 mil nomes aqui de grandes cadeias. Então, não concordo matematicamente com a sua afirmação. Criar um monopólio, a definição de monopólio pela lei brasileira, ela não se aplica a tudo isso que eu te falei. Como é que uma empresa que detém 20% dos restaurantes, dos 100% existentes, como é que uma empresa que no e-commerce, se você levar em consideração, porque como o próprio André colocou aqui, a competição sob a ótica de e-commerce não se dá na sua verticalzinha. Quer que eu te dê um exemplo aqui? O Uber nasceu como Uber, virou Uber Eats, agora tem supermercado e agora entrega qualquer coisa. A Rappi tem 10 verticais. O Magazine Luiza nasceu como um varejo puro e agora está entrando em supermercado. A B2W nasceu como varejo puro, agora está entregando McDonald's. Como é que você caracteriza monopólio nessa condição? É tecnicamente incorreta essa afirmação. Basta ler o que a lei brasileira diz e o que as decisões do CAD diz. E a pergunta é, essa política é importante mesmo pós-pandemia? Não existe uma correlação dessa discussão com pandemia. Então, vamos mudar de novo de tema. A Camila pergunta que sistemas de CRM e atendimento a iFood usa? E a pergunta seguinte é quais soluções são proprietárias ou são desenvolvidas dentro de casa? Qual é o critério para escolher? O critério é o que me gera vantagem competitiva. Armazenar dado do cliente não me gera vantagem competitiva. Trabalhar o dado gera. Isso é meu. Então, por exemplo, o meu sistema de billing é um sistema proprietário. Por quê? Porque eu ganho flexibilidade para fazer questões comerciais muito diferentes quando eu quero. Então, isso é meu. Agora, o RP, para poder buscar a receita, o ativo, o passivo, não tem vantagem competitiva nenhuma. Então, a gente faz a gente separa dessa forma, Camila. Muito interessante critério. Bom, a gente já passou até de 1 hora, mas ainda temos algumas perguntas não respondidas. Podemos seguir um pouco mais, Diego? Vamos pegar mais uma. Aí, vamos lá. A plateia continua muito presente, ou seja, está dando muito ibope aqui o teu papo. Obrigado. Diego, falando sobre data-driven e o iFood, usando bastante dados, tem planos de dividir esses dados com os restaurantes, para que os restaurantes também tenham essas inteligências? Então, essa é uma pergunta interessante também e fruto de muita discussão no setor. Primeira coisa, existe uma questão que ainda não é muito clara, que é em relação à privacidade. Não é claro se você pode dividir isso, porque veja, a captura da informação propriamente dita é da plataforma, né? Eu faço marketing, eu faço esforço, você efetivamente entra no iFood e lá você coloca as informações. Dividir isso com terceiro, existe uma discussão enorme aí se efetivamente você pode fazer isso sob a ótica de privacidade. Esse é um primeiro ponto. Que fique clara a minha afirmação. Existe uma discussão enorme. Diferente da discussão do monopólio que eu falei, basta pegar e ver, aqui existe efetivamente uma discussão. O segundo ponto é, no passado, o iFood dividia. E isso gerava muito problema. Por quê? Porque a pessoa entrava no iFood, a pessoa fazia uma compra, e aí o dado ia para o restaurante um dia ligava e falava, oi, tudo bem? Estou te ligando aqui do restaurante tal, queria que você... O cara falou, mas peraí, eu nem te conheço. Eu vou te dar um outro dado. Isso é real e às pencas, isso existia. O cara, você passava o dado, o consumidor não gostava do serviço, a comida veio ruim, veio fria, veio alguma coisa, ele ia lá e, pum, avaliação ruim. Comida ruim, não gostei, nunca mais peço. O que o restaurante fazia? Ligava lá, filha da puta, o que você tá, puta, você acaba comigo, eu fico abaixo do ranking, não faz mais isso. Virava um puta BO. A gente já teve casos de parar na polícia. Na polícia. Aí você vai me dizer, Maria, não, mas nem todo mundo faz isso. Eu sei, mas aí como é que você corta? Como é que você faz essa régua? Difícil, né? Muito difícil. A gente já teve casos de parar na polícia, pessoal. Por quê? Porque o cara do restaurante foi parar na casa da pessoa. Porque tem um endereço. O cara foi parar na casa da pessoa. Chegou lá e tentou agredir o consumidor. Puta confusão. Puta confusão. Então, é uma faca de dois gumes. A gente, nesse momento, não divide e, nesse momento, a gente pretende manter essa não divisão. Muito bem. Diego, a gente cumpriu 1h15. Foi um papo que passou assim, voando. Muito interessante. Tem uma história muito interessante. Agradeço compartilhar com a gente toda essa experiência.
manteve uma audiência alta durante todo o tempo, que só comprova o interesse. Então, eu quero aqui agradecer muito a tua presença, do professor Nardi também, de participar do papo com a gente, e especialmente do pessoal que está aí nos acompanhando na conversa. Então, ficam os nossos agradecimentos. Acho que foi uma brilhante contribuição de um grande caso. Obrigado, eu super agradeço, pessoal, foi muito bom. Fico muito feliz de ver uma instituição como a de vocês, com o porte de vocês, estarem dando a devida atenção a algo que realmente pode fazer muito sentido para a economia brasileira no futuro. E a gente mudar a matriz econômica aqui a partir de muita tecnologia e data. Então, parabéns, obrigado. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Um prazer. Obrigado, Cláudio, Diego, todos. Muito bom.